Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal por um novo vídeo. O meu nome é Joana Pratas e o vídeo de hoje, malta, é um bocadinho diferente. Se vocês me seguem pelo Instagram ou se têm estado atentos à aba comunidade aqui no canal, certamente vocês devem saber que eu vos tinha dito que hoje o vídeo ia ser em colaboração com outro canal. E o canal então que eu estou a falar é o canal da JZL. E para quem não conhece a JZL é uma youtuber brasileira que também faz vídeos de true crime. Eu gosto imenso da JZL e do conteúdo que ela faz e portanto estou muito entusiasmada com a colaboração de hoje e tenho quase a certeza que vocês também vão gostar. Portanto, o vídeo de hoje na verdade vai ser um episódio de Solved contado pela JZL e no canal da JZL vocês podem ver então o episódio de Solved que eu fiz por lá. E se gostarem, não se esqueçam, claro, de subscrever aqui ao canal, deixarem o vosso grande gosto, ativar também as notificações e obviamente de passarem pelo canal da JZL e fazerem exatamente a mesma coisa. Eu, conhecendo-vos como eu vos conheço, eu tenho quase a certeza que vocês vão adorar o conteúdo da JZL, porque ela conta os casos de uma forma muito interessante, portanto não se esqueçam de passar pelo canal dela. E agora sim, vamos então passar ao caso de hoje, malta, e deixo-vos então agora com a JZL. Oi gente, o meu nome é JZL, eu sou uma youtuber de true crime no Brasil, mas além de casos criminais eu falo algumas outras histórias também, então se vocês quiserem dar uma passadinha no meu canal para me conhecer melhor, sintam-se muito que bem-vindos. E pra mim é uma honra gigantesca estar aqui no canal da Joana pra vocês. Eu acompanho ela há muito tempo e na verdade ela foi uma das minhas inspirações pra começar a falar de casos no meu próprio canal. E quem vai contar uma história, um caso criminal hoje pra vocês sou eu. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Heather Elvis nasceu no dia 30 de junho de 1993 em Horry County, na Carolina do Sul. Ela era filha de Terry e Debbie Elvis, sendo a filha do meio do casal, tendo 2 irmãos. O mais velho se chamava Christopher e a mais nova, Morgan. Heather havia se formado em 2011 na St. James High School e trabalhava em um bar esportivo chamado Tilted Kilt em Myrtle Beach, e também na House of Blues, que era uma empresa que focava em músicas ao vivo em restaurantes e até mesmo concertos. E pelo fato dela ser extremamente responsável e independente desde cedo, seus pais permitiram que ela fosse morar sozinha em seu próprio apartamento logo após se formar no ensino médio, passando então a morar na comunidade Carolina Forest com sua melhor amiga chamada Brianna. Mas mesmo assim, ainda tinha o seu quarto na casa dos pais para sempre que precisasse. E além disso, ela estava estudando cosmetologia e em breve começaria um novo emprego em um salão. E pelo fato de ela ser apenas 4 anos mais velha que sua irmã Morgan, elas eram muito próximas, praticamente inseparáveis. E na verdade, toda a família tinha uma relação muito boa e incrível. E Heather sempre amou pinturas e também amava cantar, apesar de que ela tinha muito medo de cantar na frente de um público, então era mais no chuveiro quando ela estava bem sozinha. E devido à sua personalidade e beleza, ela praticamente chamava a atenção de todo mundo. Toda a família Elvis foi criada na igreja, então quando Heather ficou um pouco mais velha, ela viajou como missionária para Porto Rico para que ela conseguisse ajudar outras pessoas, porque ela era esse tipo de pessoa maravilhosa. E foi enquanto trabalhava no bar esportivo que ela conheceu Brianna, a sua melhor amiga, e elas ficaram tão amigas que elas decidiram morar juntas. Em junho de 2013, Heather começou a reparar em um homem chamado Sidney Moore, que trabalhava na manutenção do bar desde abril daquele mesmo ano, e ele sempre chegava após o expediente para consertar tudo o que precisasse, e foi em um desses dias que os dois se conheceram. E de imediato, os dois se deram muito bem, eles tinham muitos assuntos em comum e eles conversavam o tempo inteiro, chegando ao ponto de Sidney aparecer no bar em seus dias de folga e durante a manhã, apenas para entregar lanches, como por exemplo, donuts e café. E apesar da enorme diferença de idade entre os dois, considerando que Heather estava com 19 anos, enquanto Sidney tinha 37, isso não atrapalhava de jeito nenhum, a conexão deles era absurda de grande e não demorou muito até que eles começassem a ter um relacionamento. Porém, um tempo depois, Heather começou a receber algumas mensagens cruéis, terríveis, de uma pessoa anônima. Porém, pouco tempo depois, ela descobriu que essas mensagens vinham de uma mulher chamada Tammy.
Acontece que Tammy era a esposa de Sidney. Pois é. Mas Heather sabia que ele era casado, porém ele tinha dito que o relacionamento dos dois era aberto, o que claramente podemos perceber que não era, e os dois tinham 3 filhos juntos. E esse assédio foi só aumentando com o passar dos dias, chegando ao ponto de, em um certo dia, Tammy mandou Sidney ligar pra Heather e dizer pra ela que ela não significava nada pra ele, então ele fez. E ela também ficava mandando fotos dos dois tendo relações sexuais pra Heather, além de ficar ligando o tempo inteiro para o bar para fazer com que Heather fosse demitida. E obviamente com toda essa situação, não era mais um relacionamento bom e não era o lugar que ela queria estar. Ela terminou o relacionamento com Sidney. E estava indo tudo bem, ela finalmente tinha conseguido se reerguer, considerando que tudo aquilo a abalou demais. Acho que qualquer pessoa ficaria muito abalada. E foi nessa época que ela conseguiu um emprego no salão de beleza que eu falei pra vocês mais cedo. E ela deveria começar antes do Natal. E tinha até combinado com sua irmã de que elas deveriam frequentar mais a igreja. No dia 17 de dezembro, ela foi em um encontro com outro homem pela primeira vez desde o término. Esse homem se chamava Steven Schiraldi e eles tinham estudado juntos no ensino médio. Por volta das 10 horas da noite, Steven a pegou em casa e eles deram a volta pela cidade à procura de luzes de Natal. Em seguida, foram jantar em um restaurante mexicano no centro da cidade e depois foram para o estacionamento do shopping Inlet Square, porque Steven queria ensinar Heather a dirigir seu carro, que era manual, e ela amou aquilo completamente e estava se divertindo tanto que pediu para que ele tirasse uma foto dela enquanto dirigia para que ela pudesse enviar para o seu pai. Mais tarde, quando eles terminaram a aula de direção, eles foram para a casa de Steven, onde ele morava com a mãe. E então eles ficaram tranquilos assistindo um filme até a 1h15 da manhã, quando ele a levou para casa, sendo então a última pessoa confirmada a vê-la naquela noite. E após a 1h45 da manhã, não se sabe exatamente o que aconteceu. Por volta das 9 horas da noite do dia 19 de dezembro, um policial foi enviado ao cais Peachtree Landing, que fica ao longo do rio Waccamaw, na área de Socastee. Alguém tinha entrado em contato com a polícia para relatar a presença de um carro suspeito. E esse local, durante o dia, era extremamente movimentado, principalmente por conta dos barcos. Porém, pela noite, era o completo oposto, considerando que ficava extremamente escuro e era conhecido por ser um lugar onde os adolescentes iam para namorarem e usarem algumas drogas. Ou seja, era o lugar ideal, perfeito, para quem não quisesse ser encontrado ou para quem quisesse esconder alguma coisa. Naquela noite, o carro encontrado era um sedã Dodge Intrepid que estava abandonado há alguns dias, aparentemente, e não tinha nenhum sinal de luta, como por exemplo janelas quebradas ou algo do tipo. Então, o policial que foi até o local, ele checou a placa do veículo e descobriu que o carro pertencia a Terry Elvis, o pai de Heather. E quando ele foi até a casa da família Elvis e perguntou se alguém tinha perdido algum carro, ele descobriu que quem dirigia aquele carro, na verdade, era a própria Heather. Depois disso, Terry e o policial voltaram até o cais e ao abrirem o veículo, eles encontraram alguns objetos pessoais e vários papéis, mas apesar de estar bem bagunçado, com as coisas espalhadas nos bancos, isso era normal, não tinha nada de esquisito, exceto por um pequeno detalhe. A bolsa e as chaves de Heather não estavam em lugar nenhum, então o seu pai tentou ligar para ela diversas vezes, mas não teve nenhuma resposta. E com isso ele começou a ficar muito preocupado, porque ela era o tipo de pessoa que se o celular chegasse em 30%, ela já ficava desesperada para carregá-lo. Então ele imediatamente relatou o desaparecimento de Heather Elvis, que na época estava com apenas 20 anos de idade. Em seguida, os policiais começaram a investigar o caso e para isso eles foram até o apartamento de Heather e na época sua amiga, a que dividia o apartamento com ela, Brianna, tinha viajado para visitar alguns parentes, mas disse que não tinha problema nenhum, que eles podiam entrar tranquilamente. E novamente estava bem bagunçado, tudo espalhado, mas novamente nada indicava que tinha acontecido alguma coisa ali dentro. Então eles decidiram investigar a vida pessoal de Heather, como por exemplo as pessoas com quem ela conversava e as com quem ela se relacionava.
E para isso, eles foram até o bar esportivo onde ela trabalhava e conversaram com a sua chefe, chamada Jessica Cook. E Jessica disse que eles deveriam conversar com Sydney Moore, porque definitivamente eles saberiam onde Heather estava. E foi isso que eles fizeram. Ao questionarem Sydney, eles perguntaram se eles haviam conversado recentemente. E ele disse que não, que na verdade eles não tinham conversado há mais de um mês. Porém, pouco tempo depois, em questão de minutos, ele mudou sua história dizendo que eles haviam conversado alguns dias antes do desaparecimento, mas que ele apenas tinha mandado ela parar de tentar entrar em contato com ele, o que os detetives acharam bem esquisito e decidiram ir até a sua casa enquanto outros investigadores pesquisavam seu histórico. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre Sydney. Sydney Moore nasceu no dia 14 de janeiro de 1976 em Summerville, na Carolina do Sul. Ele basicamente teve a infância perfeita com a família daquelas que vemos nas propagandas. Em 1997, ele decidiu sair de casa e se mudou para Myrtle Beach à procura de trabalho, e ele passou a trabalhar como técnico de manutenção em vários restaurantes, e foi em um deles onde ele conheceu Tammy. E como ambos tinham gostos musicais muito parecidos, eles se deram muito bem e começaram a namorar. E diferente de Sydney, Tammy sempre morou em Myrtle Beach. No ensino médio, ela participava do clube de artes e era membro da equipe de jornalismo. Pouco tempo depois de conhecer Sydney, eles se casaram e depois disso, ele, que sempre teve uma relação maravilhosa com a família, acabou cortando laços completamente. E de acordo com seu parente mais próximo, era muito claro para todo mundo que quem mandava em tudo era Tammy e ele apenas obedecia. O casal tinha 3 filhos e a família morava em um complexo de casas na área de Socastee, além de amarem a Disney, tanto que iam todos os anos, e pelo fato de viajarem bastante, seus filhos eram educados em casa e, para quem via de fora, eles tinham a família perfeita. Quando os detetives chegaram à casa do casal, quem falou com eles foi Sydney, e eles nem entraram, nem saíram do carro, na verdade, e quem foi até eles foi o próprio Sydney. E ele disse que realmente ele e Heather tinham tido um relacionamento, mas que já tinha acabado e que ele quem tinha terminado tudo, e que depois disso ela começou a ficar mandando bilhetes pra ele, colocando em seu carro, meio que como uma forma de tentar entrar em contato e voltar com o relacionamento. E então, no dia do seu desaparecimento, ele ligou pra ela e disse pra ela parar com aquilo e deixar sua família em paz. Os detetives então perguntaram onde ele estava na noite do desaparecimento e ele disse que ele estava dormindo e, melhor, ele estava algemado na cama, porque aparentemente isso era algo que Tammy costumava fazer, meio que para impedi-lo que ele atraísse novamente. Claramente temos aqui um relacionamento muito saudável, só que não. E como Sydney não deu nenhuma informação útil, na verdade, só fez com que os detetives ficassem ainda mais desconfiados dele. Eles decidiram conversar então com Brianna, que dividia um apartamento com Heather, então provavelmente ela saberia dar informações mais úteis. E ela disse algumas coisas bem interessantes. Na noite do desaparecimento, às 1h44 da manhã, Heather ligou para a amiga chorando muito e disse que Sydney tinha acabado de ligar para ela, dizendo que tinha terminado tudo com a esposa e que agora ele estava livre para poder ficar com ela e queria vê-lo o mais rápido possível. Mas obviamente ela ficou super confusa com toda aquela situação, afinal ele já tinha mentido uma vez, então ela não sabia se aquilo era verdade ou não. Mas Brianna disse para ela não se encontrar com ele de jeito nenhum e que provavelmente ele apenas a machucaria novamente. Agora, com essas novas informações, os policiais conseguiram ver os registros telefônicos do celular de Heather na madrugada do dia 18 de dezembro e eles descobriram que a ligação que ela havia recebido antes de ligar para a amiga vinha de um telefone público em um posto de gasolina. Então, eles checaram as imagens das câmeras de segurança e viram um homem falando nesse telefone exatamente na mesma hora que Sydney teria conversado com Heather. E então o levaram para o interrogatório. Como os policiais tinham essas imagens das câmeras de segurança que não eram muito boas, não tinham como eles confirmarem que realmente era a Sydney, porém eles usaram essa informação ao seu favor, obviamente sem dizer que não dava para ver claramente que era ele ou não.
E funcionou completamente porque ele mudou sua versão mais uma vez, dizendo que era ele sim, com certeza, confirmando então que ele não estava na cama dele algemado, dormindo, e sim que ele estava na rua. Mas de acordo com ele, todo o resto era verdade. Enquanto os policiais ficavam de olho nele, a família Elvis estava fazendo de tudo para tentar encontrar Heather. Seu pai, Terry, até decidiu postar sobre o desaparecimento no Facebook, e o seu post viralizou super rápido, e com isso muitas pessoas se juntaram nas buscas, distribuindo folhetos e criaram faixas para que dessa forma o caso continuasse na mídia e consequentemente manter as pessoas interessadas. E só para vocês terem noção, nessas buscas, pelo menos 3 outras pessoas desaparecidas foram encontradas, mas infelizmente todas estavam mortas. Alguns dias depois, 2 detetives foram até a casa da família Moore, mas Sidney não estava em casa, apenas Tammy, e ela permitiu que eles entrassem na casa para tirar algumas fotos, porém, como eles não tinham mandado de busca, eles só podiam fotografar e ver o que ela deixava. E um dos detetives se lembra claramente de ver algumas câmeras de segurança dentro e fora da casa, e elas pareciam estar em perfeitas condições e funcionando normalmente. Logo, com certeza, elas teriam registrado exatamente o que teria acontecido na madrugada do dia 18 de dezembro e confirmariam se o casal realmente estava em casa ou não. No dia 23 de dezembro, eles conseguiram mandado de busca e finalmente puderam entrar na casa para coletar evidências, como, por exemplo, as imagens das câmeras de segurança. Mas adivinha? Todas as câmeras haviam sido trocadas por novas câmeras, o que é absurdamente suspeito, principalmente considerando que se aquelas câmeras mostrassem que eles estavam em casa dormindo, por que eles se livrariam delas? Depois disso, Tammy foi até suas redes sociais e começou a falar um monte de absurdo, como por exemplo, chamando Heather de psicopata, dentre outras coisas. Em janeiro de 2014, a polícia recebeu outros dados em relação à localização de Heather no dia do seu desaparecimento, de acordo com o GPS do seu celular. Naquele dia, após falar com Brianna sobre a ligação de Sidney, ela saiu de casa e foi para o Peachtree Landing, e lá ela ligou para ele às 3h38 da manhã, e às 3h42 o seu celular ficou sem sinal, o que para os investigadores indicava que definitivamente alguma coisa aconteceu nesse exato momento. Algumas semanas depois, uma vizinha da família Moore entrou em contato com a polícia e ela deu a informação um tanto quanto interessante. Acontece que essa vizinha tinha uma câmera de segurança do lado de fora da sua casa, e essa câmera apontava exatamente para a rua que levava até o Peachtree Landing, e as imagens mostram um veículo vindo da direção da casa dos Moore até o cais, e alguns minutos depois ele retorna, e esse veículo era muito semelhante à picape de Sidney, e então os policiais compararam os horários e perceberam que a tal picape chegaria no cais exatamente no momento em que o celular de Heather ficou sem sinal, ou poucos minutos antes. Com essa nova evidência, os policiais conseguiram outro mandado de busca, e então, no dia 21 de fevereiro de 2015, eles voltaram até a casa da família Moore para ver se eles conseguiam alguma evidência, literalmente qualquer coisa, e a casa estava uma zona de combate, completamente suja, bagunçada e nojenta. Mas mesmo assim, eles conseguiram coletar algumas coisas, como por exemplo, uma pistola, alguns drivers e a picape de Sidney. Mas não só isso, os policiais também conseguiram mandado de prisão, tanto para Sidney quanto para Tammy, e no dia 24 de fevereiro, eles foram presos e oficialmente acusados de sequestro e assassinato de Heather Elvis, mas o juiz decidiu que eles seriam julgados separadamente. Mas no dia 10 de março de 2016, as acusações de assassinato foram retiradas pelo fato de que eles não tinham o corpo e nenhuma evidência era sólida o suficiente para que isso realmente fosse comprovado ou não. No dia 20 de junho do mesmo ano, o julgamento de Sidney Moore começou e os promotores tinham que provar que Heather havia sido sequestrada após ser atraída para o Peachtree Landing. A primeira testemunha a ser chamada para depor foi a gerente do bar onde os dois trabalhavam, chamada Jessica Cook.
Jessica disse que pouco tempo após o começo do relacionamento, Heather começou a pedir roupas maiores para vestir no trabalho, mas não porque ela se incomodava ou algo do tipo, e sim porque Sydney mandava ela fazer isso. E pouco tempo antes do desaparecimento, Heather acreditava que ela estava grávida, e isso foi reparado por vários funcionários. Inclusive, ela chegou a fazer um teste de gravidez, mas o teste deu como inconclusivo. E depois ela ficou com muito medo de fazer um outro teste. E a única pessoa com quem ela estava tendo relações sexuais era Sydney Moore. Logo, ele era o pai. E se ele e Tammy soubessem disso, com certeza era um motivo enorme para o crime. Em seguida, um perito audiovisual analisou as imagens da câmera de segurança da vizinha que mostrava a picape indo e voltando do cais. E ele confirmou, após vários testes, que com certeza aquela picape era a picape de Sydney. E outra informação que surgiu no julgamento era de que naquela noite ele tinha parado em um mercado. E essa informação ele já tinha dito aos detetives, porém o que ele não tinha dito era que tinha passado lá para comprar um cigarro e um teste de gravidez. E isso aconteceu às 1h21 da manhã e em seguida ele foi para o posto, onde utilizou o telefone público para ligar para Heather. O advogado de Sydney, então, criou uma teoria que até então ninguém tinha mencionado ou pensado no julgamento, de que talvez Tammy Moore fosse responsável pelo crime sozinha, considerando que ela tinha um temperamento um tanto quanto explosivo e que ela já havia ameaçado e assediado Heather Elvis diversas vezes. Ele ainda disse que como o Peachtree Landing era extremamente escuro durante a noite, talvez Heather tivesse entrado na picape pensando que quem estava dirigindo era Sydney, quando na verdade era Tammy, só que quando ela percebeu isso, já era tarde demais. Após mais de 9 horas de deliberação, o júri não conseguiu chegar em uma decisão unânime, porque 10 dos júris acreditavam que Sydney Moore fosse culpado. Porém, 2 ainda estavam indecisos, eles não sabiam o que pensar, e por conta disso o julgamento foi anulado e outro teria que ser feito. Em outubro de 2018, o julgamento de Tammy Moore começou e a principal teoria era de que ela teria tido uma explosão de ciúme e raiva após descobrir a suposta gravidez de Heather. A primeira pessoa a ser chamada para depor foi um homem chamado Jacob Melton, que era amigo da família Moore e que passava bastante tempo com o casal. Então, ele conseguiria dizer como estava a relação dos dois e a dinâmica na casa, após Tammy descobrir a traição. E de acordo com Jacob, pouco tempo depois, ele viu que Sydney estava com uma nova tatuagem, que era o nome de Tammy, bem grande abaixo do umbigo. E ele chegou a ouvir Tammy dizendo a ele que se ele não tivesse se envolvido com Heather, isso não teria acontecido, como se a tatuagem fosse uma forma de ela marcar em seu corpo que ele pertencia a ela para sempre. O segundo homem que foi chamado para depor era um homem chamado Donald, que era primo de Tammy, e ele disse que em um certo dia, quando ele estava na casa do casal, ele e Sydney saíram para fumar e enquanto eles estavam lá fora, Sydney pegou seu celular e mostrou uma foto para ele, só que no tribunal ele não teve permissão para dizer exatamente como ela estava, mas disse que definitivamente ela não podia falar e nem se mexer no momento em que a foto foi tirada. E acrescentou que ele não acreditava que ela voltaria a aparecer, indicando que ela realmente estava morta. Mas ele ainda disse que Sydney tinha lhe dito que ele tinha tirado aquela foto para provar que ele tinha feito o que Tammy e ele tinham combinado, mas todo o seu testemunho meio que acabou perdendo credibilidade porque ele começou a tremer e a suar muito enquanto o advogado fazia perguntas para ele. Então não sabemos se tudo isso é verdade ou não, apesar de que ele não teria muito motivo para mentir, principalmente considerando que ele era primo de Tammy, então eles tinham relação próxima, era família, e a própria polícia falou que eles não tinham prometido nada a ele. E por último, a própria Tammy foi chamada para depor, e até então ela tinha sido retratada como uma mulher ciumenta e raivosa, mas quando começou a falar no tribunal, ela chorava, dizendo que tinha perdido esses últimos anos de sua vida e que não pôde comparecer ao funeral do próprio pai por conta disso. Ela disse que não sequestrou Heather e que não tem nada a ver com todo esse caso e que, na verdade, quer que ela seja encontrada porque ela merece isso e que ela não teve justiça pelo que aconteceu.
Porém, assim que a promotora começou a falar, o comportamento de Tammy mudou bastante e ela já não estava mais tão calma assim, principalmente quando a promotora mostrou as mensagens extremamente raivosas que ela tinha mandado para Heather antes do desaparecimento e todas as coisas que ela tinha dito após o desaparecimento. Após 3 horas de deliberação, o júri chegou ao veredito de que Tammy Moore era culpada de sequestro, recebendo 30 anos de prisão, e ela também recebeu mais 30 anos por conspiração, e essas duas sentenças deveriam ser cumpridas simultaneamente, então no total meio que ficariam 30 anos. E em setembro de 2019, o novo julgamento de Sydney Moore começou, e nele foi apresentada uma nova evidência. Lembram das câmeras de segurança que eles reinstalaram após a visita dos policiais? Pois é, apenas 2 dias depois, eles começaram a limpar toda a picape de Sydney, mas não era uma limpeza normal, eles passaram 4 horas limpando tudo, esfregando, jogando vários produtos químicos, e depois, em uma outra câmera, aparece Sydney queimando os panos que eles utilizaram para limpar o carro. O que é bem estranho e suspeito. Depois dos testemunhos, o júri deliberou, mas dessa vez foi bem rápido e Sydney Moore foi considerado culpado de sequestro e conspiração em relação ao desaparecimento de Heather Elvis e também recebeu uma sentença de 30 anos de prisão. Mas infelizmente, até hoje, o corpo de Heather não foi encontrado, mas toda a sua família ainda tem esperança de que algum dia eles vão descobrir exatamente o que aconteceu na madrugada do dia 18 de dezembro de 2013. E é isso, gente, esse é o vídeo de hoje, mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham que aconteceu e se vocês realmente acham que Sydney e Tammy fizeram tudo isso juntos, ou se apenas foi Sydney, ou se apenas foi Tammy. E eu espero que vocês tenham gostado dessa collab e da minha participação aqui no canal da Joana Pratas. E se vocês gostaram, não se esqueçam de dar uma passadinha lá no meu canal, se inscrever, deixar o seu like e comentar bastante. Mas primeiro, aqui nesse vídeo, óbvio. E se vocês têm alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar no meu último vídeo lá no meu canal, que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E novamente eu queria agradecer essa oportunidade. Gostei muito de fazer essa collab, Joana. Estamos aí, quando quiser novamente é só me chamar. E eu espero também que vocês, os seguidores da Joana, tenham gostado dessa collab, desse vídeo que eu preparei com muito carinho pra vocês. E eu espero vê-los no meu canal. Então é isso, até sexta!